Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características dos grupos zoológicos, basicamente como que estão estruturados os sistemas do corpo deles, um comparativo. O livro de vocês traz bem completinho, bem resumido, de uma forma simples de entender. O Excel é um pouquinho mais superficial, mas também dá para a gente ter uma boa noção, tá? Após isso aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo ou a gente faz uma transmissão após a aula, ok? Então, vamos lá. Classificação dos grupos, então. A gente vai ter aqui nesse quadro um resumo, digamos assim, da vida dos animais, como que está organizado. A gente vai ter aí a sobrevivência e a reprodução. Na sobrevivência, nós teremos atividades básicas e o controle. Atividades básicas são trocas gasosas, excreção, nutrição e transporte. Diferentes tipos de trocas gasosas ocorrem nos animais, depende muito do grupo em que ele se encontra. Então, a gente vai ter o sistema respiratório aí como o representante dessas trocas gasosas. Então, vamos lembrar um pouquinho, temos respiração cutânea, temos através de brânquias, pulmonar, então são diferentes tipos dependendo do grupo de animal. A excreção é o sistema excretor. O sistema excretor é mais conhecido para a gente, né, nos seres humanos, como sistema urinário, e também há vários tipos de formas de excreção. Animais que fazem excreção através de glândulas, outras de células, outras de uma pequena estrutura, um órgão. Então, vai depender. A gente vai ter aí a célula flama, os nefrídeos, então são vários tipos de estruturas, tá? No nosso organismo temos os néfrons, que estão dentro dos rins, que é uma estrutura que é excretora, tá? A nutrição é o sistema digestório. O sistema digestório ele pode ser completo e incompleto. Quando que ele é completo? Quando ele apresenta boca e ânus, tá? Então, a gente vai ter aí, dependendo do tipo de organismo, a gente vai ter mais simples, apenas com uma boca, um tubo digestório, tá? E a gente pode pegar aí os anelídeos, por exemplo, ele apresenta um tubo digestório. E aí a gente vai ter os mais complexos, que tem aí, então, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, como é o nosso caso, tá? O transporte, a gente vai ter o sistema circulatório como o representante desse transporte, ele está conectado a todos os sistemas, então todas as substâncias que entram dentro do nosso corpo acaba caindo nesse sistema circulatório, tá? Ele pode ser fechado ou aberto. Quando que ele é fechado? Quando a gente tem a presença aí de veias, artérias ou qualquer tipo de canalização, tá? Quando que ele é aberto? Quando a gente tem uma irrigação a todas as extremidades do corpo através de difusão, ok? No controle, a gente vai ter a coordenação e a interação com o meio. Na coordenação, a gente vai ter hormonal e nervosa. O hormonal, então, é o sistema endócrino, então a gente vai ter a produção de hormônios através de glândulas, de órgãos, e ocorre aí em todos os animais. Tudo que é de controle metabólico, a gente vai ter os hormônios sendo os representantes principais. Por exemplo, os animais que fazem muda ou ecdise é através de uma sinalização de hormônio para ocorrer essa transformação, tá? O sistema nervoso, a gente vai ter aí vários tipos de organização, desde gânglios até cordão nervoso, um sistema nervoso mais completo, com cérebro, medula, que é o nosso caso, tá? Mas ele sempre vai desempenhar aí a mesma função, né? Essas sinapses. A interação com o meio, temos percepção e movimento. A percepção são as estruturas sensoriais, então temos a antena como representante. Alguns animais eles se comunicam aí também com sinalização de luz, com olfato, paladar, no nosso caso a fala.
entre outros, tá? Movimento, músculo e esqueleto, que nos permite, então, nos movimentar, nos locomover em diferentes ambientes. Tem animais que utilizam asa, e assim vai. A reprodução, o sistema reprodutor, então, temos estruturas diferenciadas, temos diferentes tipos de reprodução, assexuada e sexuada, vai depender também do tipo de organismo, ok? Aqui, deixa eu só diminuir a minha imagem aqui para vocês me verem nesse cantinho. Eu trouxe para vocês um sistema aí de como que ocorre essa conversa, digamos assim, do sistema endócrino junto com a corrente sanguínea. Então, a gente vai ter uma célula endócrina acima de mim aqui, em cima, uma célula endócrina, né, com a secreção desse hormônio. E esse hormônio, então, vai cair na corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai transportar ele até a célula-alvo, onde ele vai atuar. Na lateral aqui, a gente tem aí o nosso velho neurônio, né? Representando aí esse impulso nervoso, essa sinapse. Sempre lembrando aí da direção da propagação desse impulso, né? Dendrito, axônio, sempre nessa ordem, ok? E aqui, vou sumir novamente, tá? Aqui a gente tem um comparativo dos grupos dos animais. Então, a gente vai ter quinidários, artrópode, plateuminto, moluscos, em relação ao sistema nervoso. Então, a gente consegue observar que os quinidários, ele tem um sistema nervoso difuso, então não há um centro de comando, é toda a extremidade do corpo, nesse primeiro quadro aí. Ao lado, temos os artrópodes, então a gente já consegue observar o quê? Um cérebro, cordão nervoso ventral, gânglios, então ele é um pouquinho mais organizado. Nos plateumintos, abaixo dos quinidários, vamos ter o ganglionar, então temos um gânglio cerebral e os cordões nervosos longitudinais ao longo desse corpo. Nos moluscos, a gente também tem presença de gânglios, aí a gente tem gânglio do pé, cerebral, fibra nervosa gigante. As ostras e os mariscos, elas não têm cabeça definida, tá? Por isso que então a gente tem só o gânglio do pé. Ops. Próximo slide. Nemateumintos, então a gente vai ter anéis e dois cordões nervosos, um dorsal e um ventral ali em amarelo na figura ao lado, tá? Nos equinodermos, estrelas do mar, temos anel nervoso ao redor do esôfago. E nos anelídeos a gente vai ter o gânglio cerebral, o anel ao redor do tubo digestório, a cadeia nervosa e os nervos, um pouquinho mais complexo, né? Aqui nós vamos ter o sistema nervoso de um vertebrado. Então, o que a gente consegue observar aqui? A presença do cérebro, da medula espinhal, do gânglio sensorial. Então, a gente vai ter várias outras estruturas que nos animais anteriores a gente não observa, tá? Em relação ao sistema digestório, aqui a gente tem a representação de um quinidário, então a gente consegue observar aí na imagem aumentada, né, uma cavidade digestiva, a epiderme, então a gente consegue ter uma noção de como que é essa cavidade, né, igual eu falei para vocês, não tem uma organização em órgãos, né, em estruturas como o estômago, o duodeno, então é só uma cavidade. Ao lado, a gente vai ter o sistema digestório da planária. Então, a gente já consegue observar o quê? A boca, a faringe, o trato digestório, ok? Aqui o sistema excretor de uma planária, aí vem representando a célula flama, que eu falei para vocês. É uma célula que tem a função excretora, tá? Ali onde que ela se organiza. Então, a gente tem uma rede de vasos excretores ao longo de todo esse corpo, tá? E aí a gente vai ter uma movimentação desse fluido e alguns cílios que vão auxiliar nessa excreção. Então, não são rins, são células flama, que fazem a mesma função, tá? Aqui no sistema digestório, aqui são os anelídeos. Sistema digestório, acima de mim, os anelídeos têm boca, faringe, esôfago, moela, intestino e ânus. Então, a gente não tem aquelas separações conhecidas no nosso organismo, mas tem uma organização um pouco maior comparado a outros animais, tá? No sistema excretor dos anelídeos, a gente vai ter uma estrutura chamada nefridióporo, que lembra bastante os néfrons, né, que estão no interior dos nossos rins.
O sistema circulatório deles é fechado e aí tem os 4 corações, né, representados nessa figura, mas também podem ser conhecidos como câmaras, tá? Eles são corações, pseudo-corações, digamos assim. Quando a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, uma graduação, por exemplo, a gente vai ver que não são efetivamente corações, tá? E aí a gente consegue observar aí toda a estrutura de um sistema circular fechado, tá? Aqui eu vou sumir novamente. Eu tenho uma representação de alguns apêndices relacionados ao sistema digestório dos artrópodes. Então, na figura 1, lá em cima, o que a gente consegue observar? As quelíceras nas aranhas, que são como se fossem aquelas garrinhas na frente. Essas quelíceras, elas vão servir para captura de alimento, tá? A gente consegue observar também a glândula de veneno, os pedipalpos, também são estruturas locomotoras e também de auxílio. Lá em cima, em preto, os ocelos, tá? Que são os olhos compostos. Na figura 2, a gente consegue observar a peça bucal de uma centopeia, com destaque a forcípula. Essa forcípula aí, ela entra também numa função de quelícera, tá? E para captura desse alimento, lá em cima a antena. Nas figuras 3, 4 e 5 são as peças bucais. 3 de mosquito, 4 de borboleta e 5 de uma barata. Na 6, a gente consegue ver a vista ventral de um aparelho bucal de uma lagosta. Então, a gente tem aí estruturas totalmente diferentes do que a gente conhece comumente, que a gente sempre pega como exemplo, né, do ser humano, tá? Aqui, a gente tem a representação de sistema de respiração, né, na primeira imagem, das brânquias em moluscos, o pulmão primitivo de um molusco gastrópode, que é o caramujo, e as pápulas de equinodermos, tá? Que é a estrela do mar. Então, a gente consegue aí observar diferentes tipos de formas de respiração nesses indivíduos. Na segunda imagem, a gente vai ter o sistema respiratório traqueal e filotraqueal. Então, a traqueia ela é um pouquinho diferenciada da brânquia e de pulmão, tá? E aqui, para finalizar, eu gosto muito dessa imagem que ela representa o sistema... Eu vou me trazer de volta aqui, gente, colocar um pouquinho mais pequenininha. Ela representa bastante o sistema endócrino. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no início da aula que todos os indivíduos, eles dependem muito da função hormonal, né? Então, aqui a gente consegue observar bem isso. Para ocorrer essas metamorfoses, essas mudanças no corpo desses indivíduos, a gente precisa aí de uma função de hormônio. Então, são os hormônios que vão dar o sinal para que ocorra a muda. Então, nesse gráfico aí embaixo, a gente tem o tempo de desenvolvimento de animais que realizam essa muda, ou também chamado de equidise, tá? Que é a troca do citoesqueleto, digamos assim, dessa carapaça, tá? Então, a gente vai ter aí o tempo de vida e a quantidade de mudanças nesse corpo, tanto que ele cresce. Então, ele permanece um tempo sem crescer, que é o período que ele está fazendo a muda, tá? Que o hormônio está alto. Então, esse hormônio, ele vai falar assim pro corpo, ó, vamos parar de crescer, porque agora você vai fazer o que diz, e você vai trocar essa sua pele, entre aspas, externa, tá? E aí, ele volta a crescer, quando esse hormônio cai, porque já trocou esse citoesqueleto, e aí ele volta a parar de crescer quando tem que fazer a muda novamente, tá? Bom, gente, por agora é isso, tá? Eu espero ter colaborado com vocês aí, falar um pouquinho dessas características dos animais, bem superficial, breve, e qualquer dúvida é só me chamar, ok? Beijinho no coração de vocês.